E se a maior ameaça à vida espiritual, sabe, não for uma falha gigantesca moral ou, sei lá, um escândalo público, uma grande crise de fé, Uhum, mas simplesmente aquela sensação super confortável de que tá tudo bem. É no mínimo intrigante pensar nisso, com certeza. porque muitas vezes a gente interpreta a ausência de dor como sinônimo de saúde, né? Quando, na verdade, esse conforto todo aparente pode ser justamente o sintoma mais claro de uma doença super silenciosa. É, o perigo invisível. Exato. E é exatamente sobre essa ilusão de segurança que vamos refletir no nosso momento de hoje. Chegamos ao final de mais uma semana, aquele momento em que o ritmo das coisas começa a desacelerar, o silêncio ganha um espacinho a mais na rotina. Pois é, a poeira baixa um pouco. Sim, e temos aí a oportunidade perfeita para dar um passo atrás e consolidar tudo o que as Escrituras nos trouxeram ao longo desses últimos dias. A grande mensagem, assim, o fio condutor dos nossos estudos, foi um chamado urgente para sair de um estado de mordidão espiritual, de auto-engano e ir para uma conexão que seja viva, constante e totalmente dependente de Cristo. E essa transição, olha, ela é bem profunda justamente porque ela exige que a gente olhe para dentro com uma honestidade que chega a ser desconfortável, sabe? Nossa, muito! É. E a missão da nossa reflexão agora não é preparar terreno para um novo estudo ou, sei lá, empilhar mais conceitos teológicos na cabeça e gerar ansiedade sobre o que fazer amanhã. De jeito nenhum. A ideia não é essa. Exato. O objetivo é permitir que esse aprendizado faça a jornada mais importante de todas, que é descer da mente direto para o coração. É um momento para a gente reconhecer com muita gratidão como Deus já agiu e falou através da palavra durante a semana. E para a gente compreender de verdade a profundidade desse amor que nos alcança, primeiro a gente precisa lembrar do diagnóstico, né? Aquele diagnóstico que a palavra apresentou logo nos primeiros dias da lição. Nenhuma cura espiritual vai começar sem que a nossa condição real seja exposta à luz. É o passo essencial. E quando a gente relembra aqueles estudos baseados em Apocalipse 3, em Jeremias 17, o foco foi muito claro, o grande perigo da mornidão espiritual. Bom, a lição destacou isso de uma forma muito contundente. O ser humano tem uma tendência simplesmente enorme ao auto-engano, né? A gente superestima a nossa própria condição espiritual o tempo todo. O tempo todo, a pessoa pode manter uma aparência religiosa impecável, ter o vocabulário certinho, viver confortável na própria autossuficiência e achar que está tudo certo. Mas, no fundo, a distância de uma vida espiritual real é quilométrica. Certo, vamos desempacotar isso porque essa imagem é muito forte. É como uma pessoa, pensa comigo, uma pessoa que se acha perfeitamente saudável só porque não está internada num hospital, sabe? Sim, é o exemplo perfeito. Ela acorda, vai pro trabalho, não tem nenhuma dor aguda, então ela pensa, bom, não tô no CTI, logo sou a imagem da saúde. Mas ela não faz ideia de que por dentro o colesterol tá nas alturas, a imunidade já era e ela perdeu toda a vitalidade. Exatamente. A ausência de colapso não significa saúde, né? É. E aí eu fico pensando em quem acompanha a gente talvez se sinta assim. Como quem nos ouve pode encarar um diagnóstico tão duro como esse, de Apocalipse 3, que fala que a condição é de ser miserável, pobre, cego e nu, e não cair em um desespero completo. Olha, isso levanta uma questão importante. Porque é fácil olhar para essas palavras e sentir apenas condenação. Mas Jesus, quando ele se apresenta como a testemunha fiel, ele revela essa miséria não para humilhar a gente ou para pisar em quem já está fragilizado. Ele faz isso para propor uma troca, que é algo maravilhoso. Ele expõe a nossa necessidade extrema para, no mesmo momento, nos oferecer a riqueza dele, a justiça dele, a visão espiritual que a gente não tem. Então, a revelação da doença já vem com a receita da cura na mão, né? Totalmente. O maior perigo espiritual não é estar nessa condição de miséria. O perigo é ser miserável e achar que está tudo bem. O desespero só vem quando a gente foca no diagnóstico e esquece de olhar para quem está segurando o remédio. Nossa, isso é muito poderoso. Porque uma vez que essa nossa fragilidade, a nossa nudez espiritual foi totalmente exposta, como é que Deus reage? A lógica humana diz que se alguém vê o nosso pior,
essa pessoa vai se afastar. Pois é, a gente espera a rejeição, né? A gente espera que a pessoa fuja, mas ele não recua, ele toma a iniciativa de se aproximar. E a gente viu muito isso nas mensagens ali de segunda e terça-feira. A repreensão de Cristo, na verdade, é uma expressão absurda de amor. Sim, Apocalipse 3:20 mostra isso muito bem. E também Jeremias 31:3 falando do amor eterno. Sim, e a frase de meditação do estudo que marcou muito dizia que Cristo não força a entrada, mas insiste com o amor à porta do coração. Só que, pensa bem, hoje em dia a gente tem uma tendência enorme de rejeitar qualquer tipo de correção. O mundo moderno não lida bem com isso. Não lida. As pessoas confundem muito amor com uma aceitação sem transformação. Tipo, se você me ama, tem que aceitar meu jeito e nunca me repreender. Como é que a gente quebra essa barreira do orgulho diante da porta fechada? Bom, o que é fascinante aqui é a paciência de Deus diante dessa nossa barreira. A gente tem esse orgulho, essa defensiva, mas ele demonstra um respeito absoluto pelo nosso livre-arbítrio. Ele poderia simplesmente arrombar a porta, né? Uma decisão de largar o peso da autossuficiência. O amor verdadeiro não subjuga, ele convida. E o arrependimento verdadeiro entra bem aí. Não é só ficar triste pelo que fez. Exato. Não é remorso. Arrependimento é abrir a maçaneta para que ele entre. E não como uma visita educada, mas para transformar o caráter da gente, curando todas aquelas barreiras emocionais que dificultam a entrega. Ele repreende justamente para nos tirar da rota do abismo. Faz muito sentido. E aí, depois que a gente entende isso e abre a porta, a gente inicia esse relacionamento. Mas como é que isso se sustenta na prática? Porque na empolgação do momento é fácil abrir a porta. Difícil é o dia a dia, a rotina cansativa. A manutenção é sempre o grande desafio, né? E a resposta para isso veio no meio da semana, com aquela metáfora incrível da videira, lá no Evangelho de João, capítulo 15. A essência de tudo é o verbo permanecer. Sim, permanecer. Sem Cristo não existe fruto espiritual genuíno. A gente até tenta, né? A gente tenta muito. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a lição trouxe o conceito crucial da poda, da purificação. E se a gente usar a analogia da jardinagem, pensa num jardineiro cortando folhas bonitas e galhos verdes. Para quem olha de fora, parece que a planta está sendo agredida. Parece violência, né? Parece muita violência. E trazendo para a nossa realidade, a gente já vive cheio de problemas. Como é que quem está passando por uma dificuldade enorme muda a perspectiva para parar de ver as dores da vida apenas como um castigo ou um problema e passa a entender isso como a poda amorosa de Deus? Porque é difícil aceitar a tesoura, né? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da nossa caminhada, a gente percebe o quanto a busca moderna por resultados sem a comunhão enfraquece a nossa fé. A gente quer os frutos, mas não quer o processo. A gente só quer a vitrine cheia. Exato. E a poda dói. Não dá para romantizar a tesoura, ela causa dor. Mas o que a gente precisa mudar é o entendimento do motivo. O jardineiro não corta o ramo para matar a planta. Ele poda os ramos que já estão produzindo para que eles deem ainda mais frutos. É evidência de muito cuidado. Ou seja, ele está tirando os excessos para canalizar energia. É isso? Perfeitamente. Frutificar não é aquele esforço exaustivo de espremer o próprio ser até não aguentar mais. Frutificar é a consequência inevitável de permanecer ali paradinho, mas ligado à videira, que é Jesus. É na poda que a nossa vontade finalmente se alinha a dele. É lindo isso. Mas a gente sabe que um ramo que foi cortado e está ali no chão não vai produzir mais nada. Ele precisa da árvore. Para a gente suportar essa dor da poda e continuar gerando os frutos, a gente precisa de uma vitalidade, algo que venha de dentro, né? Sim, a parte invisível do processo. Exato, e nós vimos isso nas mensagens de quinta e sexta-feira, principalmente em Lucas 11 e Romanos 8, sobre a seiva, o Espírito Santo. É a seiva de mantém tudo operando. Pois é, e sem essa seiva, o ramo até parece bonito por fora, mas não tem vida real. É pura religiosidade seca. E aí eu te pergunto, então, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? A gente lembra daquele texto maravilhoso de 1 João 4,19? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Esse é o princípio de tudo. Só que o que a gente mais vê por aí são pessoas completamente esgotadas, correndo numa esteira religiosa, tentando gerar transformação no próprio caráter na força do braço. É frustrante e não funciona a longo prazo, sabe? É exaustivo. E aí que entra a ideia da consolidação. A vida cristã verdadeira não é feita daqueles picos emocionais que a gente vive num final de semana e depois passa. Não são momentos isolados de fé. A vida cristã vive de constância. E quem garante essa constância é justamente essa seiva, o Espírito Santo. E a gente precisa buscar isso todo dia. Todos os dias. É ele quem gera a transformação do nosso caráter lá no fundo. Quando a gente reconhece isso de verdade, parece que tira uma tonelada dos nossos ombros. Nossa, dá até um alívio de respirar. E dá mesmo. Porque o crescimento ele pode ser bem gradual, sabe? Não é da noite para o dia. Mas ele é absolutamente garantido quando a gente para de lutar e permite que a seiva divina comece a conduzir os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É um ciclo completo. A gente encerra essa semana com um sentimento muito diferente. Começamos enfrentando uma realidade dura, olhando no espelho e vendo aquela mornidão. Mas somos alcançados por um amor eterno que não desistiu, que bateu a porta. Aprendemos, através da videira, a importância de só permanecer, de aguentar a poda com esperança e de buscar todos os dias que essa seiva invisível do Espírito preencha o nosso coração. É a jornada perfeita da graça. Não tem outra palavra. Não tem. E para quem está nos acompanhando agora, para deixar um pensamento aí enquanto o dia vai terminando ou a semana vai fechando, pensa na natureza de uma árvore. O galho não sofre de ansiedade tentando espremer frutos de si mesmo. Ele não tem crise de pânico tentando fabricar uma maçã ou uma uva. Ele só fica ali. Ele simplesmente descansa na árvore e o fruto nasce no tempo certo. Quanto do nosso esgotamento e da nossa frustração diários não vem de tentarmos ser a árvore inteira, em vez da gente aceitar com paz o nosso lugar de descanso como ramos? Olha, refletir sobre isso nos devolve para o lugar seguro, sabe? É importante a gente reforçar a segurança que nós temos em Cristo. Ao encerrar esse ciclo semanal, a gente não precisa ir dormir carregando o mundo nas costas, a gente pode fechar os olhos, lembrando que a obra que ele começou, ele mesmo vai continuar. A nossa parte é confiar nessa seiva e descansar nele. Amém. Que essa paz tome conta do nosso interior, que esta mensagem permaneça viva nos corações e que Deus continue guiando os passos de cada um de nós com essa leveza e segurança. Até nosso próximo encontro nas Escrituras. Se Deus permitir, um grande abraço.